A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos. Estou aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo que serve de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Sei que todos aí estão em quarentena, mas através desse vídeo estamos levando a Escola Bíblica para o seu lar, para você, amém? Que Deus abençoe e continue orando por nós. Nossa lição é a de número 4, que fala sobre a iluminação espiritual do crente. A nossa lição está baseada na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15 a 23. Quando nós observamos o título A Iluminação Espiritual do Crente, isso vai além de uma vida meramente religiosa. A Bíblia diz que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito. Se o crente ele for natural, tudo o que ele vê na Bíblia, na vida cristã, não passa de algo sem interesse. Ele não vai dar importância, não vai ter relevância. As coisas espirituais é como coisas que não existem ou impossível de acontecer. As pessoas naturais, os ditos cristãos naturais, que estão mais voltados para as coisas materiais, para as coisas carnais, eles não dão importância, não compreendem as coisas do Espírito e por isso as ignoram, desprezam. Por isso precisamos aprender e dar bastante importância ao ensinamento bíblico, ter humildade, se submeter assim de uma certa forma à vontade de Deus, ter humildade para lidar com isso, para que assim possamos receber de Deus tamanha iluminação. Vamos tomar por base o texto áureo da lição, que encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Fazendo uma pequena análise nesse texto, que conhecimento é esse? Será que é um conhecimento empírico, dedutivo ou acadêmico? Será que é algo do tipo gnóstico ou uma filosofia grega? De forma alguma. Aqui não trata de um conhecimento teológico técnico, mas trata do conhecimento de Deus. A palavra aqui conhecimento do grego é pignosis, que é um conhecimento preciso e correto. Também é usado no Novo Testamento como conhecimento de coisas éticas e divinas. Então aqui trata do conhecimento de Deus. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nos convertemos a Ele e recebido o dom do Espírito, a presença do Espírito como uma propriedade de Deus, que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo para a nossa redenção, como se fosse uma garantia do que recebemos da parte de Cristo, e a prova disso é o Espírito Santo como selo ali de Deus na nossa vida. Então, uma vez que nós recebemos essa dádiva em Cristo, esse conhecimento de Deus ele vai crescendo, vamos cada vez mais sendo edificados. E nessa proporção, o crente, ele precisa dessa iluminação do Espírito. Ele precisa da sabedoria e da revelação de Deus. Porque as coisas da vida cristã não se baseiam apenas em algo escrito. Não é meramente aquilo que nós assim conhecemos, adquirimos esse conhecimento de acordo com o nosso ritmo, com o nosso interesse, mas é algo que vai cada vez mais se envolvendo
numa questão de comunhão. Conhecemos através das Escrituras e na proporção que praticamos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo em nossa vida, esse conhecimento de Deus vai cada vez mais se desabrochando na nossa vida e, tendo a iluminação, isso cada vez mais edifica a vida do crente. Ou seja, ele passa a ter uma iluminação espiritual. Há pessoas que têm um grande conhecimento teológico, é muito bom. Mas não basta apenas ter conhecimento teológico. Não basta, não é suficiente ter um conhecimento das línguas bíblicas, do hebraico, do grego, do aramaico. Mas é preciso ter conhecimento de Deus e iluminação espiritual. Tem pessoas que é meramente técnico. Aquele crente técnico, ele tem conhecimento, ele conhece várias vertentes de teologia, conhece grego e hebraico, mas não tem uma vida espiritual. Ele se torna uma pessoa natural, sem espiritualidade. Então, enquanto viver nesse ambiente fora da espiritualidade, ele nunca vai ver, nunca vai compreender as riquezas que Deus tem disponibilizado para aqueles que têm uma vida espiritual, uma comunhão voltada para Deus. Então, esse conhecimento de Deus trata justamente disso, né? A parte B, que diz assim, vos dê em seu conhecimento. Esse seu conhecimento é o conhecimento de Deus, o espírito de sabedoria e de revelação. Para nós enriquecer mais a nossa compreensão aqui da análise desse texto, na Bíblia Revista e Atualizada de King James, versão de 1611, esse mesmo texto diz assim, a parte B, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Ou seja, Deus, o conhecimento de Deus. Precisamos conhecer a Deus, a sua palavra, e é através da sua palavra que nós vamos ter o conhecimento com relação à sua vontade, com relação a tudo que ele tem disponibilizado, não só para a humanidade, mas também para a sua igreja, para o seu povo. Mas, além desse conhecimento, nós precisamos de iluminação espiritual. Nós vemos adiante, com base no texto da leitura bíblica em classe, né, do capítulo 1, versículo 15 a 23, fazendo um pequeno resumo, Paulo ele nos exorta para louvarmos ao Senhor pela nossa eleição, para buscarmos a iluminação do Espírito Santo na nossa vida espiritual, com o objetivo de que possamos alcançar uma compreensão maior da dimensão da nossa chamada, da nossa vocação, da nossa herança, que temos recebido da parte de Deus, é claro, e também para entendermos a grandeza do poder de Deus, onde fez tudo isso e que opera em nossas vidas. Então, a lição é muito importante quando toca nesse tema, a iluminação espiritual do crente. Todo crente precisa ser iluminado. Não basta você ter o conhecimento teológico, você precisa usufruir disso aqui. Precisa conhecer as Escrituras Sagradas, precisa ser iluminado, porque quando nós não compreendemos isso, ficamos naquela dimensão natural, é como se essas coisas não existissem.
ignoramos, enquanto Deus tem disponibilizado coisas tremendas, grandezas, riquezas de nível espiritual, que é preciso ser um crente espiritual. Então Paulo, ele exorta aos cristãos, aos seguidores de Cristo, a todos que têm conhecimento dessa palavra, para buscar a Deus, para receber essa iluminação, para aqueles que já foram convertidos a Cristo, que têm a presença do Espírito Santo na sua vida, para que eles sejam iluminados, para que tenham uma compreensão maior daquilo que Deus tem nos dado, da nossa herança em Cristo. Então, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então é preciso termos humildade, é preciso termos dedicação, para que assim Deus possa nos revelar através da iluminação do Espírito Santo e nos dar sabedoria. Que a vida cristã não se baseia apenas num conhecimento teológico acadêmico. A vida cristã tem a presença do Espírito Santo. A vida cristã tem a experiência com Deus, a revelação, a sabedoria. Então, quem desfruta disso sabe do que eu estou falando. Glória a Deus. O primeiro tópico da lição fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Aí nós vemos aqui a ação de graças, a intercessão e a esperança da vocação. A riqueza da sua glória, a riqueza da glória e da sua herança. Que riquezas são essas? Trata-se da herança que recebemos em Cristo. Então, essas riquezas se referem a bênçãos maravilhosas da parte de Deus. A gente sabe, que a gente já viu nas lições anteriores, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, isso aqui trata da eleição, da nossa predestinação, do perdão dos pecados, da adoção de filhos e de bênçãos que nós vamos desfrutar ainda no porvir. Tem coisas tremendas que Deus ainda vai dispensar para aqueles que perseveram na fé em Cristo. Então, isso é maravilhoso, mas é para crentes espirituais. Sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Outra coisa que nós temos que compreender é a grandeza do poder divino. E a maior prova do poder divino nós compreendemos pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua elevação aos céus e está assentado à direita do trono de Deus, e pela sua autonomia de estar sobre o domínio de todas as coisas, ou seja, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Então, tudo isso mostra a grandeza do poder de Deus. Cristo, ele é o nosso exemplo de exaltação. Cristo, ele é o modelo, Cristo, ele é o caminho, ele é a porta. E nós, olhando para ele, a Bíblia diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O segredo do sucesso de uma vida espiritual duradoura é enquanto nós estivermos olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Porque se nós olharmos para a direita ou para a esquerda, para A e para B, a gente sempre vai ver defeitos, decepções, coisas desse tipo que não edificam as nossas vidas. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos em Cristo a perfeição, o modelo perfeito. E nós, olhando para Ele, sendo edificado nele pela sua palavra, assim
com a ajuda e iluminação do Espírito Santo na nossa vida, alcançaremos a estatura perfeita de Cristo, nos assemelharemos com Ele e assim teremos uma vida espiritual equilibrada, uma vida espiritual frutífera. Então, observando Cristo como nosso exemplo de exaltação, nós podemos observar que o triunfo de Cristo sobre todas as coisas proporcionou para a igreja duas coisas. Primeiro, que Deus fez de Cristo cabeça da igreja. E segundo, a igreja é a expressão plena de Cristo. Conforme o versículo 23 do texto da lição bíblica, Efésios capítulo 1, versículo 23. Vamos ler do versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu a cabeça da igreja. Trata-se de Cristo, o cabeça da igreja. Versículo 23, que é o seu corpo. Cristo é a cabeça da igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, meus amados irmãos, esse é o assunto da nossa lição. É uma lição rica, com uma linguagem para aqueles que tentam e militam para uma vida espiritual seguindo a Jesus Cristo. Então, que Deus nos ilumine pelo seu Santo Espírito, para que assim nós possamos ter uma vida de comunhão com Deus cada vez mais edificada, que nós possamos cada vez mais ser abençoados por Deus e assim ter uma visão e compreensão maior das coisas que Deus tem revelado para nós. Era esse o desejo de Paulo para todos os cristãos. Esse é o meu desejo, que você seja bem-aventurado por esta palavra, por esse ensino, e que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?